Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos no segundo domingo do tempo comum, o início do ministério público de Jesus. Jesus começa a pregar o Evangelho depois de batizado. Neste domingo nós proclamamos o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, o conhecido relato das bodas de Caná. Além da tradicional piedade mariana que sempre a comunidade cristã viu neste relato, façam tudo o que ele vos disser, disse a mãe de Jesus a ele, e ele transformou a água em vinho, e ficou na nossa tradição, na nossa piedade, esta bela devoção de pedir a Maria que peça a Jesus por nós. Mas além deste ato de piedade, além dessa devoção que brota maravilhosamente desse texto, dessa narrativa de São João, há outros elementos também que nós devemos prestar atenção. O primeiro de tudo, ou o primeiro de todos, é o primeiro sinal de Jesus no Evangelho de São João. Nós sabemos que no Evangelho de São João, na primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 12, Jesus realiza 7 sinais. E na segunda parte, do capítulo 13 até o capítulo 20 ou 21, nós temos o grande sinal, como os estudiosos costumam afirmar, o grande sinal da ressurreição. Como que, dizendo João, que aqueles 7 primeiros sinais preparassem para o grande sinal, que é o sinal da ressurreição de Jesus. O primeiro sinal de Jesus nas bodas de Caná serve então como que a estampa de todos os outros para todos os outros sinais. É através dos sinais que Jesus mostra quem ele é, mostra as suas credenciais, revela a sua identidade ao mundo. Aqui, Jesus é convidado para um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus lhe respondeu: "O que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou." Então aqui, alguma coisa de início. Jesus, a sua mãe e seus discípulos num casamento, nas bodas em Caná da Galileia. Falta o vinho. O vinho é o sinal da alegria, da festa. Faltou o vinho, faltou a alegria, a festa acaba. A mãe de Jesus, que representa aqui também a comunidade israelita fiel, convertida a Jesus, pede que Jesus tome uma atitude. Jesus responde: "Ainda não é minha hora." Qual é a hora de Jesus? É a hora da cruz. Então aqui nesse relato há também já uma referência, o evangelista também já está nos orientando o olhar para a hora de Jesus, para a cruz de Jesus, para o momento que Jesus de fato transformará a vida não só da comunidade israelita, mas da humanidade inteira, ao entregar-se por amor a todos nós. A hora de Jesus é a hora da cruz. A minha hora ainda não chegou. E continua o texto. Sua mãe disse aos que serviam: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra, 6 potes de pedra, 6 vasos de pedra, contendo 2 ou 3 medidas para os ritos judaicos de purificação. Atenção para isso aqui. Primeiro, cada talha dessa correspondia mais ou menos a 60, cabia mais ou menos 60 a 100 litros de água dentro daquelas talhas, daqueles vasos de pedra. E aquilo era usado para a purificação dos judeus, para os banhos rituais. É a forma litúrgica, uma forma religiosa, era um rito religioso
de purificação. Quer dizer, o que o evangelista quer dizer é que as talhas, ou diz aqui que as talhas estavam vazias de pedra e as talhas estavam vazias. Veja, uma religião endurecida, talhas de pedra dura, uma religião petrificada e ainda vazia, já não servia mais para nada, porque a religião judaica, conforme o evangelho, chegou num ponto de puro legalismo, de puro ritualismo, aquilo já não tinha mais graça, o vinho acabou, perdeu a graça. O que é uma religião? A religião é a maneira de as pessoas se relacionarem com Deus. Não à toa a palavra religião significa, vem do latim religar, quer dizer, ligar de novo. Aquela comunhão perdida pelo pecado, aquele rompimento que houve. A religião é essa tentativa, a busca, melhor que a tentativa, é a busca de religar, de fazer voltar a comunhão. Então, com isso aqui, o evangelista João, com aquela forma de viver a religião, já não se vivia mais num estado de graça, não era mais uma religião que favorecia uma busca de Deus, uma comunhão com Deus. Talhas de pedra, 6 talhas, que 6 já é um número imperfeito, né? 6 de pedra endurecida e vazia. Jesus, então, mandou que enchessem as talhas de água. Já é alguma coisa. Já não estão mais vazias. A água lembra também o Espírito Santo, que Jesus derrama já ali o Espírito, a água do Espírito. A coisa começa a já ter uma graça. E mandou que tirassem a água ali. E eles haviam enchido as talhas até em cima, a ponto de transbordar. Tiraram a água, o mestre de cerimônia pegou da água, provou a água que tinha se transformado em vinho, sem saber de onde era. Embora os serventes soubessem, aqueles que puseram a água lá sabiam que a água vinha de Jesus, e eles que puseram a água, e a água nova, a água viva, vem de Jesus, e o vinho novo, o vinho melhor, vai dizer aqui, ó, vem também de Jesus. Ele é o vinho novo. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem saber de onde era, embora o soubessem os serventes que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o vinho menos bom, o vinho pior. Quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho de menor qualidade. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Guardaste o vinho bom até agora. Isso sugere, como diz aqui a nota da Bíblia da CNBB, esse guardar o vinho bom até agora sugere a chegada do tempo final, do tempo messiânico, do tempo do Messias, do tempo de Jesus, que trouxe de fato o vinho bom. E ele é o vinho bom. A alegria volta, a graça volta. Uma religião da graça em Jesus. Da graça trazida por Jesus. É em Jesus que a religião toma, então, uma nova forma. É em Jesus que as pessoas podem se relacionar de fato e verdadeiramente em paz, felizes e agraciadas com Deus. Por Jesus, com Jesus e em Jesus, o vinho melhor. O verdadeiro vinho, o bom vinho, não é um vinho de qualidade inferior. Ele é o vinho da melhor qualidade. E veja que também aqui no texto fala-se de casamento, mas não se fala da noiva. Não se fala da noiva. O noivo é até citado, mas não se sabe quem é, não fala dele o nome. Por quê? Porque o evangelista está querendo apontar para Jesus. Ele é o noivo. Ele é o noivo messiânico. Ele é o noivo. E a comunidade é a sua noiva. Ele é o esposo, a comunidade, a sua esposa. E ele é a razão da alegria.
Ele que oferece o vinho novo. O noivo Jesus oferece o vinho novo e melhor. O vinho de autêntica, melhor qualidade. Em Jesus, tudo se renova. Tudo é melhor. Tudo tem graça. Não é mais endurecido. Não é religião endurecida, petrificada, vazia, de ritos vazios. Mas é uma forma de religião que de fato nos leva à comunhão com Deus. Portanto, seguir Jesus e embriagar-se do vinho Jesus, do vinho novo Jesus, é estar em uma relação amorosa com Deus, o Pai. E embriagar-se de Jesus, o noivo, é manter uma relação de intimidade com Ele, de amizade com Ele. E diz o Evangelho, foi este o início dos sinais que Jesus fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Olha bem, manifestou-se aí já a sua glória que será manifestada plenamente na sua ressurreição, na sua crucifixão, na sua exaltação e na sua ressurreição. Ali a sua glória será manifestada plenamente, mas aqui Jesus já manifesta a sua glória e seus discípulos creram nele. Os discípulos de hoje somos nós. Vamos crer também em Jesus, tomar deste vinho que traz alegria, que traz felicidade, que traz comunhão, que traz a paz. E se a primeira aliança, a primeira forma de religião, a do Antigo Testamento, veio por Moisés, nos diz o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 17, se a lei veio por meio de Moisés, foi dada por meio de Moisés, a graça, o vinho da alegria, a graça e a verdade nos foram dadas por Jesus Cristo. O vinho da alegria, o vinho da verdade, o vinho da religião autêntica nos veio através de Jesus de Nazaré, o Cristo Salvador. Deste vinho nós podemos nos embriagar, porque este vinho salva, este vinho dá vida. Peço a você que tem gostado de ouvir as nossas meditações sobre o Evangelho, você que gostou deste vídeo, que está pela primeira vez nos vendo e nos ouvindo, peço a sua inscrição aqui neste nosso canal, para que junto comigo possamos continuar meditando a palavra de Deus e que esta palavra chegue sempre aos ouvidos e ao coração dos nossos irmãos e irmãs e não saia nunca do nosso coração. Faça aí então a sua inscrição, por favor. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.